Agora tá. Meu nome é Cida Novaes, eu sou colaboradora voluntária da coluna RH na Saúde do canal de comunicação Comunica RH. É um canal que pretende compartilhar experiências exitosas na área da saúde sobre enfoque neste momento de gestão de pessoas. O tema de hoje está voltado para a análise da implementação de escritórios estratégicos de projetos e as habilidades essenciais esperadas dos profissionais de saúde. Conosco, nesta conversa, Roberta Massa. Ela é fundadora da GEOSP, que é uma empresa especializada em conteúdos de saúde, e atualmente ela está vinculada a uma área de governança dentro de um hospital privado de São Paulo, no Brasil, atuando diretamente na gestão de projetos assistenciais e de apoio que visam o desenvolvimento institucional do Sistema Único de Saúde. Seja bem-vinda, Roberta. Não preciso esconder que é uma satisfação compartilhar com você dessa experiência. Sem querer, falamos do mesmo conteúdo e essa vai ser a base dessa nossa conversa, né? Recentemente nós falamos das competências necessárias aos profissionais de saúde e você, recentemente, também colocou uma publicação da sua experiência na implantação de um escritório estratégico de projetos de saúde em que, no meu entendimento, é possível perceber essa grande convergência dos profissionais e da necessidade do seu desenvolvimento. E aí, além do desenvolvimento da capacitação, né, das novas competências para isso, o que se destaca desses conteúdos é a parte da comunicação, dos relacionamentos interpessoais, a questão da tecnologia, da inovação, enfim. Quando se fala de competências, novas habilidades, comunicação e eventualmente, um pouco de inteligência, eu fico pensando aqui como que se dá este processo de formação de pessoas, de desenvolvimento de novas competências dentro de um projeto estratégico para a área da saúde. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, Roberta. Por favor, fique à vontade. Olá, Cida. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui. Para mim é uma honra fazer parte do Comunica RH, né, uma excelente oportunidade de trazer um pouquinho da saúde. E o que eu poderia dizer? Que, na verdade, assim, a gente sabe que não existe, né, uma fórmula ideal, né, uma estratégia perfeita, mas, primeiramente, assim, é muito importante a gente entender e conhecer qual que é a equipe que a gente possui, né, dentro da área de um escritório de projetos, qual que é o nível de maturidade, né, dessa equipe, e qual o seu conhecimento técnico, as suas relações interpessoais, e quais são, de que forma essa equipe ela vai estar diretamente envolvida para que a gente possa desenvolver uma estratégia mais específica, né? Um ponto fundamental também que deve ser considerado é qual é o nível de maturidade, conhecimento técnico e as relações interpessoais dessas equipes. Dessa forma, a gente pode a gente pode realizar uma estratégia mais assertiva. Quando eu digo isso, eu trago o exemplo, por exemplo, de o profissional do nível júnior, né? Ele possui necessidades e anseios diferentes do profissional do nível sênior. Um profissional diferenciado do nível júnior, ele tende a valorizar mais o passo a passo do seu processo de trabalho operacional, porém, em sua maioria, ele possui mais dificuldade de enxergar estrategicamente as suas ações e de que forma elas podem estar impactando no macro processo da prestação de serviço. É importante a gente valorizar a entrega do seu trabalho, pois sem ele não existe a entrega do produto final, né? Para desenvolvê-lo também e mantê-lo motivado, é importante a gente traçar metas mais curtas, né? Apoiar o direcionamento e acompanhar um monitoramento contínuo também. Dessa forma, esse profissional ele se sente mais seguro, motivado a evoluir cada vez mais profissionalmente. E esse processo ele torna-se ainda mais célere quando ele também tem um colaborador de um nível mais sênior, né? E tem um bom relacionamento interpessoal. Já o profissional do nível sênior, ele já tem um perfil um pouco diferente, né? Ele possui uma maior autonomia, ele tende a ser muito mais competitivo, ele tem mais necessidade de entender o processo como um todo e aonde que isso vai estar agregando dentro da sua atividade, né, e na entrega do produto. Então, a gente ter essa expertise de poder entender esses cenários, a gente agir estrategicamente conforme a dinâmica da equipe é fundamental para que a gente possa manter essa equipe engajada e cada vez mais envolvida no processo de gestão e gerenciamento do projeto. Bom, nós sabemos que na área da saúde, né, essa questão geracional, ela está colocada, né? E cada um vai ter um nível de entendimento a partir da sua experiência, do seu lugar de fala, da sua formação.
E aí eu te pergunto assim, Roberta, todo mundo está aqui acompanhando essa nossa entrevista e está vendo que você é uma gestora jovem, né, de uma geração, enfim, não vamos entrar na geração, mas é visível que você é uma nova gestora. E aí eu queria te ouvir um pouco como que é, né, organizar um projeto dentro de uma estrutura com variáveis geracionais, né, com diferentes profissionais, com diferentes formações, e além disso, a questão das gerações, né? Como se dá esse processo? Qual que é o grande desafio da comunicação, né? E como que as relações elas podem ajudar, favorecer para o bom resultado de um projeto, né? Como que esses ambientes, principalmente numa questão da saúde, que a gente sabe que é um ambiente de forte mudança, né, mudanças de comando, de diretrizes. Então, como que é ser gestora de um projeto desse? Olha, Cida, o que eu vejo é que, assim, eu não tenho maior, assim, não tenho dúvida nenhuma que o maior desafio é essa relação mesmo da comunicação e o relacionamento interpessoal. E isso, tanto na minha experiência pública ou privada, eu vejo que realmente é o que é a maior dificuldade. E principalmente nos ambientes que quando a gente trata de projetos públicos, onde a gente tem muita a gestão muitas trocas de gestão, né? Então, elas acabam impactando diretamente. Em ambos os escritórios que atuei, mesmo estando nesse momento no público e trabalhando com projetos privados, isso impacta diretamente também nas nossas equipes, né? E a rotatividade acaba sendo muito grande. Então, como gestora assim, de projetos, eu identifico que o mais importante é a questão do relacionamento interpessoal. É a gente criar uma rede de relacionamento estreita, fortalecida através de transparência, através da ética, da parceria e muita comunicação, né? A gente precisa ser solícito, ser empático, solidário, sem deixar de lado também, né, a questão de negociação, a persuasão, a flexibilização nas ações, nos momentos em que é possível a gente, né, fazer isso, porque nem sempre a gente vai poder ceder em algum momento, né? E desenvolver também uma estratégia de expansão e manutenção dessa rede de networking, né, para que os processos e os projetos eles não sejam impactados diretamente com as trocas de gestão. Então, é fundamental esse relacionamento e parceria. Bom, acho que uma das competências que está posta para os profissionais de saúde é resiliência, né? E facilidade, né? Gestão de mudanças, né? Assim, ter facilidade em atuar em ambientes diversos, né? Enfim. E uma das questões que se coloca para a saúde, especialmente, né? Acho que para todo mundo, mas para a saúde em maior número, é a questão da tecnologia, né? E isso exige também novas competências, né? Habilidades, enfim, e por que não atitudes, né, que possam favorecer essa apropriação, né, essa implantação, a incorporação, na verdade, da tecnologia na área da saúde. Quais são as habilidades que você entende que são essenciais aos profissionais para os próximos anos e como que você vê a implantação da tecnologia dentro de uma proposta de projetos? Assim, daí eu vejo que assim a tecnologia ela tem influenciado diretamente na área da saúde, né? Através da execução de projetos tecnológicos, tanto também para a parte assistencial, como a parte também de apoio e de gestão, né? E no setor público, a transformação digital da saúde ela aconteceu de uma forma muito célere, né? Principalmente por conta da pandemia. E os serviços também de telesaúde, né, eles acabaram também suprindo e apoiando alguns vazios assistenciais. Então, assim, a gente vê que esse é um avanço muito grande, né? Porém, isso gerou outros problemas. Então, toda essa base robusta de informação, né? Se criaram bases de informação e que a gente precisa trabalhar essas bases e poder desenvolvê-las de forma estratégica, né? Então, e aí aonde é que está esse profissional? De que forma a gente, né, consegue contratar esse tipo de serviço? E aí surgiram-se mais a necessidade de contratação de desenvolvedores de tecnologia, especialistas de dados, né, especialistas de projetos em saúde, digo especificamente porque nós temos muitos projetistas que não têm experiência específica na área da saúde. Então, você ter um profissional que entende a ponta, você ter um profissional que entende assistência, faz toda a diferença na hora de desenvolver um projeto dentro da área da saúde. Então, essa contratação ela acabou sendo cada vez mais crítica, né? Especialistas também na parte de cibersegurança, de experiência de usuário, em lei geral de proteção de dados, né? Além, então, de competências essenciais, porque esses profissionais, eles precisam
ter uma grande análise crítica, né? Ter essa visão de crítica, saber avaliar questões mais complexas, tomar decisões informadas em dados, saber trabalhar de forma colaborativa, ser criativo, ser inovador. Então, realmente é um grande desafio. E é uma grande estratégia também para que você possa redistribuir as pessoas, né, de que dentro das suas competências é onde ela tem mais facilidade, é você, mais uma vez, entender, né, o nível do colaborador, em que é onde ele pode atuar, seja mais na operação, seja no nível mais tático ou estratégico. Eu acho que essa é a visão que eu tenho em relação a isso. Bom, Roberto, é uma pena, mas a gente, né, nós estamos desencaminhando aqui para o final desse nosso bate-papo. E aí eu vou fazer uma pergunta que geralmente eu faço para quem eu tenho a oportunidade de conversar, né, de entrevistar, que é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Então, assim, quais são dessa sua experiência público-privado, né? Nós sabemos que, pelo menos eu tenho esse conhecimento da sua experiência na área pública e privada. Então, a pergunta é, né, quais foram as lições aprendidas, né, e que você pudesse compartilhar, porque o Comunica é um canal que conversa, né, ela tem sede em Lisboa, Portugal, mas ela conversa com países de língua portuguesa, então eu acredito que outros gestores também terão interesse de conhecer um pouco dessa experiência e saber qual é a pílula, né, qual é o remedinho que nós podemos adotar para que o nosso projeto, quando ele incubado dentro de um escritório, ele possa obter resultados positivos. Então, eu queria pedir para você compartilhar um pouco dentro da sua experiência qual seria a lição aprendida e essa resposta de US$ 1 milhão e, eventualmente, ilustrar essa sua fala com alguma experiência exitosa que você pudesse compartilhar conosco. Olha, Cida, o que eu vejo que é a resposta para a sua pergunta de US$ 1 milhão, eu acho que uma palavra você já utilizou, mas eu acrescento mais uma. É a questão da resiliência e a comunicação, né? Eu acho que elas são fundamentais para que a gente consiga ter sucesso, né? Não tem uma regra, né, clara, e o que eu vejo também é que para eu poder ter chegado aonde eu cheguei, algumas coisas foram fundamentais. É você ser ético, você ser transparente, você saber respeitar a história pessoal do colaborador, do servidor, do bolsista, né? Os níveis hierárquicos, é todo mundo, né, tanto engajado na mesma atividade, e você sempre procurar se dedicar e fazer sempre o seu melhor, né? Eu acho que, para mim, esses são pontos que foram fundamentais, que fizeram com que eu chegasse aonde eu cheguei, e não faria nada diferente, porque, afinal de contas, ninguém faz nada sozinho, né? E trazendo aí a experiência em relação a um trabalho, né, no escritório de projetos, eu não tenho como não evidenciar o trabalho que foi realizado durante a pandemia, no Ministério da Saúde, quando eu trabalhei como coordenadora geral de governança e gestão de projetos no DataSUS, apoiando a implementação da RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, através do Conect SUS. Então, nós tínhamos uma equipe extremamente enxuta, né? Acho que eram seis pessoas, 2 servidores e quatro bolsistas, em que, ao mesmo tempo, eles tinham que apoiar o desenvolvimento dos sistemas e também estabelecer o suporte para os usuários dentro dos territórios, né, estados e municípios. Então, a estratégia era fazer com que era estar tão próximos e estar próxima e me envolver o mais possível para que a gente ter a sensação de pertencimento. Então, essa questão de todos estarmos unidos à mesma causa, né? E essa necessidade de pertencermos, eu acho que foi que fez toda a diferença. E mesmo com todas as dificuldades e as limitações, estabelecer algum tipo de estratégia para manter as pessoas motivadas. Então, a minha estratégia naquele momento, para apoiar estados e municípios, foi criar um controle de folgas pós-período pandêmico, para que as pessoas pudessem ali me apoiar dentro do escritório e responder uma demanda assim de 500 e-mails por dia para apoiar estado e município. Então, eu acho que essa é uma experiência que ficou marcada e eu acho muito bacana de compartilhar. Eu acho que você falou uma palavra muito interessante que é o pertencimento, né? Quando a pessoa identifica dentro desse projeto um propósito, né? Em que ela sinta de fato reconhecida. Então, acho que você usou a palavra mágica que talvez transforme não em 1 milhão, mas em US$ 500 mil. Eu acho que já está bem, bem razoável. Ah, Roberto, perfeito.
Roberta, foi muito bom conversar com você, né? Essa experiência aí que a gente partilha de algum tempo, então poder selar isso dentro desse projeto aqui foi bem interessante. Quero estender o convite para que você eventualmente traga aí outros conteúdos, né? Que participe da gente conosco junto do Comunica. Eu tenho certeza que na medida em que as pessoas ouvirem essa sua entrevista, elas terão curiosidade de saber conteúdos outros, né? E você já entenda isso como um convite para próximas conversas, tá? Então, encerramos aqui. Muito obrigado, Roberta. Eu convido a todos que conheçam o conteúdo do RH na Saúde do canal Comunica RH e acompanhem também toda a programação que o canal oferece através do site www.comunicarh.com. Se Perfeito. você quiser falar alguma coisa. Não, é perfeito, Cida. É só mais uma vez agradecer pela oportunidade, né, pelo espaço, né, e poder levar aí um pouquinho da minha experiência para a equipe aí do Comunica RH e para mim vai ser uma honra participar mais uma vez aí com vocês. Um abraço a todos, até a próxima. Obrigada.